Olá meninas, tudo bem? Hoje a gente está numa nova gravação. É a primeira gravação depois que a gente voltou da Europa e uma convidada ilustre, que é a Maga Toledo, que veio aqui para conversar com a gente. Para acompanhar esse papo comigo, a Larissa hoje vai participar com uma parte mais técnica aí para vocês conversarem também a parte dos diferenciais que você apresenta como Leste. E aí, foi tranquilo vir pra cá? Tranquilo, só enfrentei... Vem um pouquinho mais pra frente. Só enfrentei morros, tô brincando. Mas foi tranquilo. Foi tranquilo? Super de Você, boa. pra você acho que foi mais fácil que você veio de São Paulo também, né? Sim, Então a gente sim. também em Eu ando pra bairros qualquer diferentes. Não tem essa. Pô, que legal. Eu queria entender um pouco assim, a gente se conheceu, pra quem não sabe, a gente se conheceu no último evento da Mones. A gente estava como palestrante, como patrocinador, um pouco de tudo. E te conheci no último dia, acho que foi no domingo lá. Foi. E aí foi um match à primeira vista ali, conversando. Foi muito legal. Então, eu queria entender como que foi o seu começo ali na parte de Leste, até chegar nesse Meu momento início? de palestrar e tudo mais. Gente, meu início, eu costumo dizer que foi assim, desafiador. Eu sou filha de uma cabeleireira e manicure, mas eu sempre trabalhei com vendas. Então, eu amo vender. Isso é meu. E eu falo que eu vendo qualquer coisa, e isso é fato. E, tipo, eu trabalhei 14 anos. Então, eu comecei como vendedora de loja e fui até prestes à supervisão de rede. E isso com números, trabalhando com metas. Isso é uma coisa que eu gosto. E aí, depois de 5 anos na mesma empresa, veio o golpe. E aí, a mãe ficou baqueada. Você foi mandado embora batendo meta. Batendo meta. E isso foi o que eu não consegui entender. E aí teve conversas, eu consegui falar com pessoas que me disseram que eu fui mandada embora porque eu não quis sair com o meu gerente regional. E aí isso machucou um pouco. E aí eu fiquei revoltada um período. Crio meu filho sozinha. Ele tá com 15 desde que ele tem 1 ano. Então você imagina, tipo, você tem um padrão, de repente te tiram o seu chão. E aí eu falei, e agora? E aí eu fazia cílios com uma leste, só que assim, doía. Por quê? Porque não era correto, há 5 anos atrás, quase, que eu comecei a fazer extensão de cílios em mim. E machucava, gente. Machucava. Só que eu achava que era normal. Acho que todo mundo naquela época Mas era achava. extensão de cílios ou era tufo? Era extensão, só que não tinha isolamento. E por que doía? Porque fazia Machuca colava em dois ao mesmo tempo? Em vários. Nossa. E machuca, porque era volume, né? Então não tinha a confecção do fém, da base fina, de tudo certinho e o isolamento. Ah, na hora que abre, Não né? tem o isolamento, não tem. E aí ela fazia esses cílios e eu pagava, e eu tenho fotos, é bizarro, eu achando que eu tava arrasando. Era gás da coca. E doía. E aí, conversando com ela, numa manutenção, ela falou, por que você não faz um curso? E aí eu falei, não sirvo para isso. Minha mãe tentou me ensinar o ofício de manicure, eu não consigo mexer com nada que seja muito delicado, porque eu não sou delicada. Aí é o problema, porque eu não sou delicada, né? Também não sou, né, bruta, mas eu sou mais pro bruto do que pro delicado. E eu falei, não, nunca. E aí eu comecei a analisar essa questão, comecei a pesquisar. E aí eu comecei a pesquisar as lestes, o que faziam, como faziam. E aí eu fui fazer o curso com ela. Que era ruim. É. Péssima, gente. Ela atua até hoje, tá? Mas do ela melhorou. mesmo jeito. Não. Do mesmo jeito. Ah, que gostoso. Ela fala que a técnica é exclusiva. E aí é que tá. É no pain, no gain. Só que ela dá curso direto, ela tá numa... Ela vem nessa ascensão, assim, mas aí é outra conversa. questão. Não cite nomes. Não, nem é conhecida, não. Não, bom. ela não dá as caras, ela sabe. Que é Ela ruim. sabe. Ela tem consciência. E aí, tipo, eu fiz o curso com ela. E aí eu lembro até hoje, gente, ela falou pra mim assim, você tem que fazer em 40 minutos. Mais que isso, você tá perdendo dinheiro. A minha primeira modelo, fora do curso, eu fiz em 45. Eu falei, sou foda. Sou maravilhoso. Meu, se a minha professora faz em 40 e eu tô fazendo em 45, eu tô arrasando. Só que 3 dias depois a menina me liga e fala, pelo amor de Deus, Arranca tudo. arranca tudo que eu não aguento mais. Tava machucando.
sem isolamento. Eu aprendi a fazer cílios com pinça de sobrancelha, gente. Nossa. Pegando Com do chicote e colando? sobrancelha. Pinça de sobrancelha. Acho que até dá, mas deve Não, dar um não, trabalho não, 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 triplicado. não, Ah, acho que é não totalmente dá. diferente, né? Não dá. Não, porque ela é curvada pra frente, né? Não, mas é só pegar e colocar. Você pega, Era o que tipo vier... Veio. Deus Tipo um abençoe. efeito molhado. Você, do que É vai, o antigo você põe- é o efeito molhado sem moderação. E era isso, o volume. Que eu aprendi. Não aprendi clássico, tanto que eu fui comprar material, a moça falou, você quer fio pra clássico, pra volume? Eu falei, Eu quero fio. oi? Eu só aprendi a comprar 0,7. E aí eu fui fazer o clássico fio com 0,7. Apanhei. Nossa. Hoje eu faço, eu tenho, né? Sim. Eu ganhei o concurso da Priscila Tabet com 0,7. Mas, Fazendo fio-fio. Fazendo fio-fio. Mas naquela época, gente, eu apanhei. Não tinha direcionamento. Não tinha. E foi assim que eu comecei. Só que aí eu percebi que estava errado. Aí eu comecei a acompanhar as grandes. Aí a gente vai pra Marisol, e a gente começa a ver que tá tudo errado. E aí você fala, lascou, não consigo. E aí você já investiu dinheiro, você já investiu tempo, você já... Mas nessa época você já começou a aplicar? Já tava com estúdio, alguma coisa? Nada disso? Eu desfiz, eu morava no apartamento, eu desfiz a sala e montei um estúdio dentro da minha sala. Desfiz toda a sala de estar na minha casa e fiz começou lá. um estúdio. Mas fiz direitinho, com maca, com luminária, tudo bonitinho. Mas Era bem tecnicamente bonitinho. cagado. Não sabia, gente. Eu fazia cílios em 7, 8 horas. Teve uma mãe de uma cliente minha que chamou a polícia. Oxi. Que a menina sumiu. E ainda de olho fechado, sem mexer no celular, sumiu. Sumiu. Ela ligou pro ex-namorado, ligou pro chefe, ligou pra todo mundo. E a menina tava lá fazendo cílios, não aguentava mais. Meu Deus. A Manu, ela me segue até hoje. Você é uma boa história essa, né? Dá o que Chamou a falar. Primeira vez, polícia. Vou chamar a polícia. E alguém acha a Manu, pelo amor de Deus, se a menina tava fazendo cílios. Mas e como que foi a chave ali pra começar a fazer direito? Quem virou a minha chave foi a Priscila Tabet. Quem virou a minha chave. Isso em curso online? YouTube. YouTube. Eu não tinha mais dinheiro para investir. Tava desempregada, lembra? Eu não tinha mais dinheiro para investir e eu tive que aprender. E aí eu comecei a estudar. E eu estudava, gente, até 3, 4 horas da manhã. E aí eu montei meu estúdio. E aí eu saí do meu apartamento, falei, eu vou fazer. E aí eu comecei a evoluir a minha técnica. Eu evoluí a minha técnica praticamente no YouTube. Aí eu fui fazer curso internacional, mas lá na frente. Já ganhando dinheiro Já na ganhei área. dinheiro. Na minha região, meus cílios eram mais caros. Bicho, é ousada. Mas por quê? Porque eu não queria atender um público que... Porque eu sempre falo, dependendo do público que você atende, se a sua cliente fica desempregada, você fica também. Sim. Então, esse é meu pensamento. Porque eu sempre trabalhei com vendas, mas sempre classe A. Então, o meu pensamento é esse. Nada contra quem trabalha em lugares mais humildes, mas o meu pensamento era esse. Um público mais estável, né? É não esse precisa ser público. milionário. Mas eu Não, queria um não. público Milionário estável. também, às vezes, também não dá. Às vezes porque também não dá. O seu local tem que ser milionário também, né? Exatamente. O investimento saindo aí já é caro. muito alto. Então, assim, eu trabalho hoje num lugar onde as pessoas têm estabilidade financeira. Pô, legal. E é isso que eu busco. Hoje, as técnicas base que você trabalha lá, elas partem de quanto a quanto? Em O dinheiro? meu cílios mais barato, R$170 um clássico. Um clássico fio-fio. Fio-fio. E o mais caro? Um Meu volume, mega volume, sei o lá? meu mega volume é 420. 420. Meu- E você demora quanto tempo, mais ou menos? No mega volume, eu faço ele em 2h30, beirando 3 horas. Depende da cliente, volume, Depende camada da quantidade e de tal. cílios da cliente. Eu trabalho com 100%. Eu tenho toque. Se não tiver tudo preenchido, você não para. Eu tenho toque. E eu faço... E assim, cada pessoa trabalha de um jeito, né? Então, eu vejo as meninas que começam do meio, vai pro final, depois vai pro início. Eu começo do canto interno até o canto externo. De ponta a E isso, ponta. se eu mudar, eu me atrapalho. Não pode ser assim, eu sei. Mas e aí, não cola os... Porque assim, eu já começo do meio e vou indo pras laterais, né? Porque assim, se eu faço um do lado do outro, o que acontece? Às vezes Das cola. chiques. Entendeu? Eu faço Aí eu- os dois olhos. Então, eu faço direito, quando tá colando o direito, eu já tô no esquerdo. Sim. Então, eu não tenho problema com isso. Você faz os dois ao mesmo Ao tempo mesmo ali. tempo. Entendi. É. Para você conseguir concluir Porque de já dá um ponta a tempo, ponta. né, de secagem. Já Pra do mim é mais outro, aí já rápido. outro.
E eu acho que sai mais simétrico. Porque eu faço o que eu faço em um, eu faço no outro. Aí os 2 olhos ficam... Iguais. Eu já fiz um olho só. Depois Só que dá uma preguiça, gente do céu. Você faz um olho, você fala misericórdia. Agora falta o outro inteiro. Aí dá tristeza. Não dá tristeza? Dá uma tristezinha assim. Você fala, meu Deus. Mas demorei tanto aqui. Tem que tomar cuidado, né? Porque às vezes você se dedica mais naquele olho lá. Na primeira que você tá empolgada. Mas com certeza. Aí chega na segunda, você já tá cansada, né? É porque o primeiro você ainda tá pensando, nossa, tá legal esses cílios, bonito. tá Gostoso, bonito, tá legal. tô No outro você fala, empolgada. nossa, é igual o outro, chato pra caceta. Tem E tem 12 gente que camadas. tem dificuldade com um lado. Normalmente, quem é destro... Eu tenho dificuldade na direita. Então, entendeu? Normalmente as pessoas sempre têm... Aí você vai fazer aquele lado que você tem dificuldade, mas cagado. Vai sair errado. E eu já fiz, e eu sei, porque eu já fiz. Quanto que era o custo da sua professora no início? Quanto que ela cobrava? Curso, eu não, paguei... Não, curso, a aplicação. Nossa. Você lembra? Eu Acho que os era dinheiros são diferentes. R$90. Tá, fio a fio. Caro. Não, Fio a fio não, é bloco a bloco. Bloco a bloco. Tipo, que seja o que Deus quiser, amém. Amém. Porque não tem controle nenhum. E ela ganhava dinheiro com isso? Ganha. Ela ganha. E o Ganha? resultado fica... Horrível. Horrível. É horrível, Já gente. conseguiu o cliente dela? Já peguei aluna. Aluna dela? Já peguei aluna. Eu tenho 7 alunas que vieram dela. Caramba. 7. E as mesmas têm a mesma opinião, assim. Todas. Que legal. Ó, eu vou pedir desculpa se o som tá aparecendo aí. A gente tá no estúdio, isso aqui. Relevem. Não. O imóvel ao lado foi comprado pra fazer... Vai ser uma doceria, né? Não sei o que vai ser. Não, a doceria acho que vai ser lá não, é uma do lado. próxima, Aqui eu não sei o que vai ser ainda. Mas eles estão quebrando tudo. Gente, releva. Eu acho que não vai captar. Mas se captar, nos desculpe, né? Fugiu do nosso controle. E ela... Eu tive um problema, vocês vão falar assim, você é maluca. Não é que eu sou maluca, gente. Eu recebi uma mensagem de uma cliente que falou assim, nossa, você é aluna da fulana. Eu falei, meu Deus. Fudeu. Eu falei, Senhor, eu tremia. Eu falei, meu Deus. Eu falei, como você sabe? Sendo que nem um certificado eu tenho na parede. Meu certificado eu nunca pendurei. Ela, porque eu vi a sua foto no Instagram. Eu falei, meu Deus. Aí eu liguei pra ela. Falei, oi. Deleta aí. Você pode escolher minha foto do seu Instagram, por favor? Ela, por quê? Posso saber? Eu falei, porque eu não tenho orgulho de fazer parte, porque é algo... Porque, assim, ela me bloqueou. E ela faz isso com a maioria das alunas, quando ela vê que as alunas se destacam. Nossa. É chato isso, né? Sim. E ela me bloqueou. E aí eu falei, não, só tira minha fotinho daí, tá tudo certo. Eu nem pedi meu dinheiro de volta. Só não quero vínculo. Não quero publicidade. Gente, não. Já é difícil fazer a nossa, imagina negativa, né? Jesus, na hora que ela falou, nossa, você é aluna dela, eu fiz uma vez, eu fiquei com o olho assim, o olho assado, eu falei, meu Deus. Ela teve uma inflamação. O problema também de quando os cílios é colado bloco a bloco é que eu acho que na fase de crescimento pode dar uma repuxada, né? Porque se cresce aqui mais que o outro, ele puxa do lateral, porque, né? ó, a gente... Vamos falar dos babies, né? Anágena, catágena e telógena. Ok. Esse aqui ele já vai se desprender. Se ele tá grudado, ele vai arrancar precoce. Vai ficar caído. E dói, gente. Dói. Dói mesmo. Dói. É porque ele vai forçar, ele vai vir puxando aqui, ó. E quando ele se desprender, ele vai puxar isso aqui. E aí Fica começa falha. a machucar. Sim, e se você causa lembra esse quando- trauma com frequência, uma Você vai ficar sem peça cílios. cicatricial. Vai até nascer de novo, mas pode ser que não nasça também, né? Existem casos para cílios não nascer? Se houver uma Se queda tão grande? o trauma for frequente. Se o trauma for É, frequente. se ele for um trauma frequente naquele bulbo, chega uma... É igual a sobrancelha, né? A galera arranca Uma e, hora eu para. tinha a sobrancelha assim, igual a sua. Aí Mas, você arranca mas ela errado. quis um momento da vida fazer uma fininha, só o... Lembra, gente? Era tenso. Hoje em dia a galera tem que fazer micropigmentação. Você tá ou não? Você só... Eu tenho uma micropigmentação antiga. Eu sou micropigmentadora, né? Também? Sou micropigmentadora. Eu fiz o curso de extensão de cílios, fiquei chateada com o curso de extensão de cílios. E aí eu fiz o de micropigmentação com uma referência. Que não me arrependo. Que mas... foi boa com força. Só que o problema da micropigmentação é que o mercado está prostituído, né? Agora ele está voltando. Natália Biori está dando
revivida ali. Mas teve uma época que micropigmentação era Sim. R$150, R$120. O problema da micropigmentação, não só a parte de preço, mas eu acho que a confiança numa micropigmentadora tem que ser muito maior do que de uma extensionista de cílios. Mas é que tá. A cliente, ela não tá preocupada De ficar da, cagada um ano? da reputação da profissional. São poucas. Ela quer pagar barato. Mas e se o trabalho ficar horrível? Não tem correção? Aí é o que acontece. É problema, porque cílios ficou ruim, você fala assim, ó, moça, tá com Eu removedor aí, cobrava tira aí. R$600 uma micropigmentação, do meu lado tinha uma que cobrava 150. Aí você fala pra cliente assim, olha, você vai fazer esse pós. Não pode ficar casca, igual tatuagem, não sei se é a galera que tem, mas não pode ficar aquela casca grosseira. Porque a casca grosseira é uma reação do corpo expelindo. Tirando. E aí, tipo, a galera fica com a sobrancelha cascuda. Eu falei, não, deixa. É igual um lábio que eu fiz uma vez, que eu falei pra cliente. Falei, você vai tomar um antiviral. Você vai tomar um antiviral 5 dias antes. Você tomou? Tomei. Não No tomou. outro dia, tava com a cara desse tamanho. E aí Ruim eu é não isso, faço... né, de clientes que Entende, ela se nega. o Nega o termo. processo. Eu também já passei por isso. É complicado. Entende? Então, Mas eu digo, é complicado você cobrar barato numa micropigmentação, além de ser um trabalho minucioso que você não pode errar. Ele tem, não é um custo tão barato quanto uma extensão de cílios, questão de produto Não. para profissional. Você precisa de equipamentos eletrônicos que são caros, são normalmente. caros, se for algo bom. E você só vai ter a recompra dessa cliente daqui 1 ano. Eu não curto não, gente. Tem que ter muito cliente Tem que ter cliente novo o tempo todo. o tempo inteiro. A extensão de cílios não. Você completou uma agenda, a galera volta. Exatamente. Então eu não curto muito essa área. Eu acho que eu não perguntei pra ninguém isso ainda. Quanto tempo dura uma cliente num estúdio, em média? O tempo dela em procedimento? Não, quanto tempo dura ela voltando pro estúdio como cliente? Porque Eu tem tenho cliente já de 4 anos. 4 também. anos que voltam mensalmente. Sim. Pô, que Sim. legal. É porque é um mercado que eu acho que o homem não é tão fiel assim quanto a mulher, sabe? Não. O homem não vai trocar, mas também não ficaria 2 horas deitado numa maca. Não, homem não tem paciência. Não teria paciência. Não tem É paciência. humanamente Mas eu tenho cliente de 4 anos. 4 anos. Tenho Pô, que cliente legal. de 3 anos. Você não teve mudanças de estúdio nesse período ou de endereço? Tive. Como que foi isso pra Muitas. conquistar de novo essa galera? Porque, na verdade, eu fiquei na região. Tá. Eu mudava de espaço, eu melhorava o meu espaço. Então, eu saí de um espaço bem pequeno, aí eu fui para um espaço um pouco maior. E aí eu fui eu cheguei para Moema. Só que eu fui para Moema em 2020, na pandemia. Ah, que gostoso. Bem antes de abrir, Não, de, foi legal, de dar não. ruim. Não foi legal. Antes de ter o lockdown. E quando Sim. teve o lockdown, a mãe Acabou. sofreu. Você já estava com o contrato assinado, tudo bonitinho. Então, é que o aluguel era alto, né? E eu tinha uma reserva, eu aprendi isso com a Nai. Eu tinha uma reserva, mas essa reserva, na verdade, não era uma reserva, era um dinheiro que eu estava planejando para montar uma escola. Eu queria montar uma escola. De Mas extensão de cílios. E aí a pandemia levou. Levou o dinheiro inteiro. E aí a pandemia levou. E aí eu fechei o estúdio. Porque eu nunca tive estúdio de rua. Teve sempre Aí, em prédio comercial. Sempre em salão. Tá. Sempre trabalhei em salão de beleza. Isso é Sempre. legal. Sempre. A minha visão é, já tem cliente, Vou e trabalhar eu já com tenho a aquela minha galera ali. carteira e eu consigo sempre cliente nova, Que sempre. legal. Então eu sempre trabalhei em salões. Então em Moema, eu sempre trabalhei em salão, lá foi um salão de classe A, muito legal, onde eu tinha a parte superior quase toda para mim. Entende? Então assim, era um aluguel alto, mas eu tinha um giro muito alto também. Eu tinha faturamento para legal. isso. E hoje você tem equipe? Não, hoje não. Hoje Prefere trabalhar... Não que eu prefira, porque em novembro eu reabri meu estúdio. Eu fechei meu estúdio por 8 meses. Eu não tinha mais. Ou eu fechava, ou eu ia quebrar. E eu optei por fechar. Porque veio... gente, é que, assim, veio uma avalanche de situações na minha vida. Antes de eu fechar. Eu fechei o meu... Eu me separei. Eu era casada há 4 anos. Eu me separei no dia 25 de fevereiro. 2020? 21. 25 de fevereiro eu me separei. Dia 10 de março eu fechei meu estúdio. E meados de março teve o outro lockdown ali também. né? E eu tive um desentendimento, porque assim, eu não tenho contato com a minha mãe, como normalmente a gente tem. Não tem. Minha mãe não me criou. Então eu tenho uma história aí um pouco Uma lacuna. diferente.
E aí a minha mãe rompeu comigo definitivamente no dia 25 de março de 2021. Caramba. Aquele carinha ali que segurou a onda. Porque Puta eu já BO. não... Então foi muito em cima. E de tudo, o mais importante pra mim era meu estúdio. De tudo. E eu falo sem medo. Era o mais importante, porque era o meu estúdio que me mantinha meu filho. E aí, tipo, eu fechei pra não quebrar. Caracas. E nesse meio tempo você começou a atender? Voltou pra salão? Em casa. Em casa. Ah, voltou pro Comecei a início. atender em casa, eu tinha umas clientes, eu atendi em casa, e aí eu fui chamada por um salão que inaugurou ali na região da Sócrates, que hoje ele é considerado ele está entre os melhores de São Paulo. Pô, que legal. O salão tem 4 andares, é gigantesco, é fabuloso a estrutura dos caras, só que aí eles queriam colocar meus cílios num valor que não estava conversando com o que eu achava que... Que era pra cobrar. Não, gente, não dá. Eu falei, eu não quero atender uma vez na semana. Eles queriam muito mais caro? Eles queriam colocar meus cílios a R$500. Uou. Não que eu não acho que vale. Mas eu acho que não é bem por aí, não é esse o caminho. Eu acredito também que os valores de extensão de cílios, eles tendem a dar uma balizada para baixo agora. Não acredito que... Eu não acredito. Eu não acredito que daqui 2 anos a gente ainda vai acontecer alguns meteoros ali, alguma galera que ainda vai conseguir manter uma agenda cheia com esses valores. Mas eu acho que ali vai ficar entre uma casa de 1 mega volume a 200, 180 e uma média de 150. Eu não sei se mega volume é esse Não sei. preço, eu me recuso. Não sei. Mega volume é algo que talvez até diminua-se. Eu não faço muito. Eu acho que não. Eu não tenho sei. muita cliente Na pra sua mega vivência, volume. você vê muito mega volume ou não? Não. Não tenho. Eu tenho Acho que eu nunca fiz. 2 clientes para mega volumes e tamanhos grandes. Não, foi uma coisa que eu até perguntei pra Moniz uma vez, porque o dela é super mega volume. Volumão. É Ela gigantesco. É o forte da Moniz E eu falei assim, mas você faz isso com frequência? Ela falou assim, sei lá, 60%, 70% do estúdio dela é aplicando aquele tipo de cílios. Então, a sensação que eu tenho é que você só entra lá para fazer aquele. Porque ela vende isso, ela usa aquilo e as meninas dela também. Então, pra mim, o estúdio dela é só pra isso. É só pra isso. Eu acho que ela nem faz classe. Hoje no seu estúdio você trabalha com muito fio tecnológico Sim. ou não? Sim. Pra agilizar o processo? Eu aprendi a trabalhar com tecnológico quando todo mundo fazia de uma forma que eu achava feio. Eu falava, gente, é bizarro. Lembra que era feio? A galera, tipo, colocava de qualquer gente. Era muito feio. E aí eu falei, não, preciso... Aí eu comecei a comprar os fios e comecei a fazer modelo porque eu queria deixar... E o meu volume brasileiro, ele tem uma cara muito de volume russo. Você faz Muito. todas as camadas? Faço todas. 100% preenchido. 100%. Tá outra cara, né? E o canto interno, que a galera peca muito, que é o meu forte, segundo a Moniz. A Moniz me batizou, né? A rainha do canto interno. E aí eu aceitei o bastão que ela me passou, mas eu trabalho o canto interno, assim, com mais dedicação do que qualquer outra coisa. Porque eu acho que é onde o trabalho fica harmônico. E eu acho que é onde fica um olhar mais bonito e o trabalho fica completo. Canto externo não tanto? Não, eu faço ele todo. Entendi. Mas pra mim é mais... o mais aparente é o interno. O canto interno, às vezes eu percebo que às vezes fica um vão distante, sem nada, sabe? É porque não tem preenchimento. É onde as meninas têm muita dificuldade, porque são fios mais finos, menores. Eles são quase translúcidos, não é? Eles ficam quase transparentes. Se a pessoa for loira, rapaz... Pra encontrar é na lupa. desesperador. Mas Assim, o canto interno, nos olhos asiáticos, eu já sinto incômodo. se não souber por conta fazer, ele vai da machucar. pelezinha, sabe? A gente Ele vai tem machucar. excesso. Machuca. Aí Ele vai coça. machucar, Aí por isso que quando eu já coloco, eu falo, não preenche total aqui no canto interno. Porque se ela não souber Porque fazer... Eu tenho clientes de olhos asiáticos e eu faço, elas não têm incômodo. Mas vem é muito jeito, da... Porque o que acontece? No canto interno, você tem que chegar o mais próximo da raiz com muito cuidado para não encostar. Entendi. Mas ele tem que ser próximo. Por quê? Porque ele já é pequeno. Se crescer 7 dias, se você acoplar ele mais afastado, com 7 dias ele já está sambando ali. Ele não tem estrutura para segurar, entende? Ele não aguenta segurar. Entendi. Entendeu? Então, tipo, não dá. Você
Você tem que ter cuidado para acoplar. Para olhos asiáticos é um problema. E o canto externo? Porque falam assim que se preenche tudo no canto externo, pode ser até que caia o olhar. É que depende do tamanho que você finaliza Sim. e do tamanho desse fio natural. Vai depender bastante. Então tem que ter análise, não tem jeito. Não pode ser igual para todo mundo. Não dá para fazer, eu faço os cílios, porque as meninas meio que carimbam a extensão de cílios no estúdio, fazem todas iguais, e aí você vai pecar. O mapping tá forte hoje, né, no mercado. Só que tá vindo uma pegada aí que não é mais mapping, né? Visagismo. É visagismo. Tem gente isso. falando agora sobre molde. O que seria molde? Seria, aí eu tô estudando, eu não tenho muita propriedade para falar, mas eu tô estudando, totalmente diferente do que a gente vê como mapping hoje. Totalmente diferente. Muda o quê nesse sentido? Muda a forma de marcar, a forma de você desenhar aquele olho. É bem interessante, hein? Uma pessoa Mas forte... ela vem para agilizar o processo? Sim. Agilizar. Sim, agiliza Seria o processo. o nível mais avançado do visagismo. E ela já vai corrigir praticamente o olho assim, automático. Entendi, sem precisar pensar tanto. Exato. É porque hoje se você vai fazer o mapping com visagismo, você tem que Você tem que estudar. analisar, né? Você tem que fazer as Gente, simetria, as meninas quase não sabem fazer mapping. Muita gente não sabe. Eu fiz uma publicação quando a gente estava lá na Itália, e foi um produto que a gente viu de uma empresa britânica, que é uma caixinha que vem com o mapping pronto já. Já pronto, para você pegar e aplicar daquele jeito. É um processo interessante. Lógico que você vai ter olhos e olhos, a pessoa não consegue seguir 100% aquilo que está ali, mas é um processo pronto, que ele já está menorzinho aqui. É um guia. É um guia, exatamente. É um guia. Então, para quem está aprendendo e não sabe fazer algo desse tipo, é um processo muito rápido. Teve uma interação num nível tão alto, porque a galera ficou curiosa. Por quê? Se eu conseguir um produto que eu consiga aplicar e eu não preciso pensar, eu ganho mais. Onde eu sou contra. Por quê? Porque eu acho que você limita a pessoa. Concordo. E aí você incentiva a pessoa, você não precisa estudar. Quem já tem dificuldade para estudar, não estuda. Você não precisa estudar. Tá pronto. Só colocar. É igual a galera hoje. A galera não faz clássico, gente. Passa, né? Pula etapa. Fio cônico é algo que tem gente que trabalha com cílios e não conhece fio cônico. Que só trabalha volume brasileiro e elipse. Elipse. E no meu curso iniciante, atenção, é só modelo com cônico. Já escutei, nossa, mas você judia das suas alunas? Não. Eu ensino certo e do início, porque o caminho mais fácil ela já vai encontrar lá Sim. na sua loja. Sim. Os tecnológicos. E se ela souber fazer a base bem, o resto fica muito mais fácil. E muito mais profissional. E ele é difícil, ele é mais difícil, mas ele te força a fazer correto. É porque você tem que travar, tem que ter uma mão boa. O clássico, ele grita. Ele grita numa acoplagem errada, ele grita num excesso de adesivo, ele grita... Não, é com ele. Ele grita num alinhamento mal feito, ele vai aparecer. E o volume russo ele não mostra. Por isso que as meninas preferem já fazer volume russo. Eu não dou curso 3 em 1. Você acha que o volume russo vai diminuir muito? Eu acho. Chega a morrer? Não pode morrer. Comercialmente. Eu acho que morre. Eu também acho. Falando em volume russo, você que teve já o início com dificuldade, o volume russo para você foi fácil? Então, eu não tive tanta dificuldade porque o meu clássico ele foi muito bem estruturado. Quando eu comecei a estudar, eu fui forçada a estudar a base. E aí eu queria entender como que funcionava. Então, eu me forcei a estudar o clássico, eu me dediquei ao clássico. Então, eu tenho trabalhos muito bons em clássico para depois eu partir para o volume russo. Então, enquanto eu vendia só clássico, que não tinha Y na época, eu treinava FEM. E aí eu comecei, na época que começou as cristalizações, não gosto de cristalização, nada contra quem faça, mas eu não gosto. Mas foi o meu início para FEM. E aí eu comecei a montar os FEMs. E aí eu comecei a entender sobre simetria, base fina, flat, flower, tudo. E aí quando eu comecei a botar em prática, aí eu gostei. Falei... Cristalização, o pessoal monta o fan, põe na cola, espera um pouquinho. E guarda. Tem gente que só faz essa cristalização e depois acopla. Há necessidade? Na hora? Eu já vi muita gente. A gente chama de paralisação. Eu paraliso o meu FEM.
Tá? Só pra ele não Dependendo da soltar. minha umidade, eu sou obrigada a paralisar meu fêmur, porque ele não vai. Ele vai A abrir. cristalização eu aprendi no álcool em gel. No álcool gel? Uau. Colocaram lá, que eu não posso falar quem foi, mas enfim. Aham. Eu montava o fém e aí molhava lá no álcool em gel. Aí o que acontecia? Ele já juntava. Aí ele só dava uma batidinha assim na pele e ele já cristalizava. Aí depois eu colocava funciona? pra não ter. Funcionava. E não dá excesso? Não. Gente, nunca vou testar a pessoa louca. Álcool em gel. Não sei Legal. se é. Em álcool em gel. Álcool em gel. Uma pergunta, como que você conseguiu fazer pra fazer a agenda ficar robusta e cheia? Porque você teve troca, você saiu de Apanhei estúdio. muito, hein? Nossa, gente. Só que eu não tinha medo. Então eu não tinha medo. Eu sabia que pra eu fazer essa transição, eu ia sofrer. E aí você não pode se lamentar. Vai fazer? Vou fazer. Vai apertar? Vai apertar. Bora. Então, assim, eu tinha muita cliente e eu ensinava as minhas clientes. Eu falava o que era clássico, o que era volume, o que estava certo, o que estava errado. Eu mostrava fotos. Então, eu vendia a confiança. Elas criavam muita confiança em mim. Tanto que tem meninas que elas falam, eu posso não ter dinheiro para fazer com você. Ter dinheiro para fazer com qualquer pessoa, mas eu não faço. Eu espero. Eu já recebi proposta de colar da Pandora de R$1.000 e poucos em troca de cílios. Nossa. Aí eu falava, gente, já? Porque eu não consigo fazer em outra pessoa, me ajuda. Já teve cliente minha que vendeu pulseira para fazer cílios comigo. Oxi. Já, gente. Nossa, ela trabalha do lado. O que você coloca nos cílios? Eu tenho uma tipo de retenção muito, eu substância? tenho uma retenção muito alta. Sempre tive. Antes do pessoal começar a falar de retenção, a minha retenção já era muito alta. Quantos dias? Eu tenho retenção de até 45 dias. Sem capping, sem nada, só uma aplicação normal. Sem capping, sem nada. O meu capping dura 60 dias, gente. 60 dias. Eu não gosto muito de fazer. Começa a ficar feio Começa não a incomodar. por conta do processo em si. Começa a ficar feio porque Vai cresce pra demais e ele frente. começa a cair. Vai pra frente. Chega num ponto que aí a pessoa tem que arrancar, porque senão vai começar a arrancar o fio base dela, né? Aí começa a sobrecarregar o fio, né? Ele começa a pesar, começa a pender. Uma coisa que eu sempre falo para as minhas alunas, eu falo, gente, que a gente fala muito de tamanho. E agora tá em alta o tamanho grande, tamanho grande, tamanho grande. As meninas conseguiram implantar isso muito forte. Eu não gosto desse tamanho grande. Eu posso até estar dando um tiro no pé falando isso, mas eu não gosto do tamanho grande. Eu acho que fecha o olhar da pessoa. Ou ela tem um olhão, e aí ela coloca e dá aquela... pra ir pra uma festa e tal. Mas aí eu acho... Posso estar totalmente errado. Mas eu acho que o postiço funciona nesse caso. Você vai numa festa. Não. Eu acho. Você vai numa festa, a menina vai colocar uns cílios 19 e vai andar um dia a dia normal, vai trabalhar com aquele produto muito grande. Eu acho que às vezes não é nem da personalidade dela. Ah, não. Aí a Entende profissional porque eu tem que digo saber ler a cliente. Por isso que eu digo do postiço. O postiço não é por conta... É outro produto. É outro produto. Mas para você fazer uma ponta mais alongada, algo que mais chamativo, para você não ficar com um produto que dure 30 dias, com um olho que não é o seu, é complexo. Não sei o que Não, você pensando acha por esse disso. lado, ok, até concordo, mas aí você tá falando sobre uma falha aí de, né? Não, mas às vezes a pessoa quer se aparecer numa festa. Putz, ela vai com um vestidão, ela tá toda diferente, ela quer ter esse... A cliente, ela vem pra gente, principalmente quem nunca fez, ela vem falando assim, eu quero cílios grande. Porque pra elas, extensão de cílios é longa, é bem cheio, né? E curvado. Isso é uma extensão de cílios para ela, mas ela não conhece o real motivo da extensão, que é moldar o seu olhar, que é esconder imperfeições, que é te ajudar a se sentir mais vida, bonita, né? sem precisar ficar com um espanador na cara, entendeu? Eu vejo isso que até nas pessoas que estão no nicho aí, as mais robustas, se você pergunta o que é uma extensão de cílios e mostra, às vezes, o que é um natural? A pessoa não consegue te mostrar o que é um natural. Aquele volume que só te dá uma levantada, mas não aparenta. Se eu olhar para o seu olho, eu falo assim, não está usando cílios. Ela é ciliuda. É tipo, nossa, que cílios bonitos. A pessoa não fala, ai, nossa, ela tá de extensão de cílios. Porque às vezes fica muito pesado, muito marcado. Mas eu gosto daquela extensão. Eu trabalho muita linha natural. Sim. Mesmo num brasileiro, eu consigo trabalhar uma linha mais natural. A cliente não fica chocada. Normalmente, eu vou até o 12.
Então eu tenho essa linha mais natural, eu gosto desse perfil. A gente foi pra Itália, pra aquela feira que a gente conversou. Acho, gente, curti tanto. Foi muito legal. E a gente me percebeu senti uma lá. coisa muito bacana. É que, lógico, que a gente vai falar um pouco disso mais pra frente. Esse podcast vai ser alongado, acho que vai, não sei pra que mês está, mas tá longe. E qual que é a ideia? A gente percebeu, de verdade, que o mercado internacional, em questão, tecnicamente, ele é bem inferior ao brasileiro. A gente está muito melhor tecnicamente. Eu acredito. Mas muito. Eu acredito porque eu avalio campeonatos Não internacionais. conheço o nível russo de aplicações, mas eu digo que nível europeu, Americano. a gente é muito superior. Europeu e americano perde pra gente. E a gente está num nível de conseguir agilizar o processo. Fio tecnológico, isso aqui é novidade para o mundo. A gente já está com isso aqui, já quase ficando obsoleto. Já tá Entende? ultrapassando, né? Já tem que vir novidades. Exatamente. E a gente conseguiu chegar num ponto de vista muito diferente. Legal. Então, o mercado brasileiro, ele está muito robusto, tecnicamente. Não sei em aplicações, preços e afins, mas a gente está muito bem estabelecido. Sim. E na Europa, a aplicação de cílios acaba sendo um luxo que às vezes elas não estão dispostas a pagar, sabe? Sim. Coisa que aqui no Brasil já é diferente. Sim. É que a estética no Brasil ela é muito forte. Muito forte. O mercado de estética ele cresceu na pandemia, gente. Por N motivos, né? Por N motivos. A gente tem um motivo histórico, né? Acredito pelo cuidado feminino, de sempre querer estar bonita, já te aprender a se maquiar desde sempre. Exatamente. E alisa cabelo, e enrola cabelo, e faz tudo que é tipo de coisa no cabelo. Então a mulher brasileira, ela é versátil. Exato. Então acho que quase todas, né? Toda mulher, ela sabe, ela sempre passar o batom dela perfeito, fazer o cabelo do jeito que ela gosta, às vezes sem precisar ir no salão de cabeleireiro. Sim. E ela vai no salão por uma comodidade, não por só uma necessidade. Eu não vou em salão. Eu não vou. Você faz tudo sozinha. Só não corto. Mas, eu não sou de ir em salão. Mesmo quando meu cabelo era longo, porque eu tive cabelo lá na cintura, eu não ia em salão. Mas essa sou eu, e eu sou uma minoria. Sim. Entende? As meninas vão com força. Mas eu acho que salão também é de momentos. Tem momentos que as pessoas vão muito e depois elas vão diminuindo, Eu dependendo trabalho em da salão sua há 4 rotina. anos quase. E eu vejo o crescimento e avança e retroage, vai e vem, Sim. mas é com força. E o mercado brasileiro... Sobre isso no mercado de lash, o que você acha do mercado de lash? O que vai ser aqui pra frente? Como você vê? Eu acho que tende muito a crescer ainda. Mas o mercado está saturado de profissionais. Não tá, gente. Não tá. Não tá. O que tem de gente ainda que precisa conhecer, muitas meninas não têm acesso a um curso com excelência, né? Então, assim, por exemplo, a MBA, que é onde eu faço parte do time de teacher da Marisol. Tipo, o valor que é vendido a inscrição na MBA, para uma menina que está começando, eu queria ter tido. Eu queria ter tido toda a informação que está composta dentro daquela plataforma. Hoje a gente tem dentro do YouTube, eu e todas as outras teachers temos aulas lá gratuitas de técnica. E eu queria ter tido, eu só tinha 2 referências. Entendeu? Eu não tinha muita coisa. Ou então ficar vendo as russas falando russo e aplicando. E você só via ela aplicando o que não ela tem como falava. Entender, sem cabimento. Então, assim, o nosso mercado, as brasileiras, quem domina hoje o mercado, as grandes, elas vieram com muita inteligência, né, de empreendedorismo, né? E eu falo isso porque eu convivo com uma referência que é a Marisol Almeida, que empreende de uma forma absurda, que a mulher sabe o que ela está falando para ensinar. Ela não faz mais, Sim. mas ela sabe ensinar você a fazer. E ela sabe ensinar você a fazer, ela sabe ensinar você a divulgar e ela sabe ensinar você a se posicionar. Não, a Marisol, ela estava conversando com a gente no podcast que ela veio e foi uma coisa muito legal, um movimento que ela falou assim, a gente falou, nossa, vender produto é interessante, a gente já tenta incentivar esse tipo de venda de produto. Ela falou assim, mas o meu estúdio já vendia sex shop. Eu falei, nossa, é um momento que você tá com uma confiança, a menina tem uma confiança em você num nível tão hard, porque ela tá de cara a cara com você, conversando 1 hora, 2 horas ali no momento da aplicação, e você vende o que você quiser. Você vende o que você quiser. O que você quiser. Entende? Então, assim, as brasileiras, elas entenderam o mercado de extensão de cílios, mas de uma forma muito ampla.
Então, a técnica, ela vem muito alinhada, muito alinhada. E quem não tem, que não dá para ser extremos, eu fiquei muito tempo só no extremo da técnica. Muito tempo, eu perdi muito tempo só no extremo da técnica. Mas eu falava que eu queria ser conhecida pela minha técnica. E para isso você precisava perder tempo na sua técnica. Eu falava isso desde que eu comecei. Eu quero ser conhecida pela minha técnica. E hoje, eu sou conhecida pela minha técnica, pelo trabalho que eu faço. De retenção, de canto Sim, interno. sou péssima com marketing, com o meu... Sou péssima, gente, eu assumo, eu sei disso. Eu tomo lambada da Marisol direto, porque eu preciso me aprender a me posicionar. Mas para mim é algo muito novo, né? Para mim é algo muito novo, eu não sou acostumada. É diferente da geração que começa hoje já com a câmera na mão. Sim. Eu não Mas acho que a maioria das pessoas elas tiveram que aprender a se libertar do que elas acham para fazer o que elas precisam, né? Que a criança faz o que quer, o adulto faz o que precisa. Exatamente. Postar stories, acho que ninguém quer fazer isso o tempo inteiro. Mas aí você tem que se posicionar e falar assim, agora tem que fazer essas stories. Tem que fazer. Nossa, eu queria só queria só olhar a vista, mas gente, eu queria me disciplinar para tirar foto da minha comida, eu não consigo. Eu não lembro. De tirar eu também esqueço. Eu esqueço. Vai, às vezes, E as pessoas falam, mas você come o quê? Porque eu treino, né? Uhum. E isso é uma coisa que chama muita atenção delas. E o dia que eu não treino é assim, você foi treinar? Eu falo, meu Deus, a pessoa quer saber se eu fui treinar. Ninguém me pergunta como que faz uns cílios. Claro. Mas pergunta se eu fui treinar. Você foi treinar? Só que as pessoas não entendem, porque assim, eu posto muito, muito. Se vocês começarem a acompanhar meu story, vocês vão ver que eu posto muito. Eu na academia, meu café da manhã, que é puxado para treino. Sim. E as pessoas, para muitos, pode soar que é algo fútil, tipo, ela só pensa nisso. Só que o treino, para mim, ele é o meu remédio contra a depressão. Você gosta de treinar? Gosto. Hoje eu gosto de treinar. Mas há anos atrás eu treinava por obrigação. Porque eu precisava. O treino, para mim, ele me trata como um remédio de tarja preta que muitas pessoas tomam. Se eu não treinar, eu fico ruim. Fico mal. Eu tenho depressão desde os meus 10 anos. Então, eu comecei a desenvolver depressão muito nova. Só uma breve pincelada, minha mãe saiu de casa, eu tinha 9 anos. E ficou eu, o meu irmão com 4 e o meu pai doente. Meu pai estava doente. Que gostoso. E eu tive que crescer e me virar. Como praticamente mãe do seu irmão. Mãe do meu irmão. Eu fui mãe do meu irmão durante muitos anos. Muitos anos. Então eu aprendi a me virar. Então, tipo, o que pra muita gente é tranquilo, é fácil, pra mim já não é. O que pra muita gente é difícil, pra mim já é mais fácil. E você virou mulher muito cedo, né? Sim. E o que eu sou hoje é graças à minha história. A minha história eu carrego com muito, muito amor. As pessoas falam, nossa, que difícil, que pesado. E eu não vejo dessa forma. Não é. Pra você aprendeu a colocar... Não vejo dessa forma, exatamente. Eu não sabia, quando eu tive o João, eu queria ter o meu filho, porque eu queria saber o que era amor de mãe. Louco isso. Que eu falei, gente, o que é amor de mãe? Todo mundo fala, amor de mãe não tem igual, amor de mãe não tem igual. E eu não sabia, porque eu não lembrava. Eu não tinha? E aí eu falei, eu acho que eu quero ter um filho. Eu tinha 20 anos quando eu engravidei. Você era nova? Nova. Não tão nova quanto a galera hoje. Né? Hoje o pessoal é um pouco mais avançado. Mais rápido, mas eu né? quis ter. Não, mas é diferente. A galera hoje tem sem querer ter. Você foi diferente. Não, eu já. quis. Com 20 você adquiriu. E eu falo pra vocês que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Porque é a minha bússola. Ele é minha bússola. Você começou há quantos anos atrás? A ser lash designer? 4. 4 anos. Ele tinha 11. O João tava com 11 anos. Como que foi conciliar a vida de mãe com... Muito mais fácil. Sério? Porque eu trabalhava em loja. Aí você eu não vi o João das 10 crescer. às 10. Eu não vi o João crescer. Quando eu vi meu filho tinha 11 anos. Quando é a época de dezembro, correria total. Eu não via meu filho. Você trabalhava em loja do quê? Eu já trabalhei em loja de confecção. Fui gerente da M-Officer da Elos. Tá. E a última loja que eu trabalhei, fui gerente de loja de bolsa no Brás. E, gente... E a última loja que eu trabalhei foi de colchões. Colchões? Uma rede grande que tem aí. Essa é bom não citar o nome. Não vamos fazer propaganda não, a rede é grande. Na minha época eram 47 lojas, hoje eu não sei. Eu fui a primeira gestora primeira mulher a gerir uma loja. Uma pergunta que eu tenho curiosidade da vida, acho que o Wade também tem essa curiosidade. Como sobrevive uma loja de colchões? A gente já conversou isso umas 3 vezes, mas meu Deus, loja de colchão, como vive? Gente, essa pergunta eu me fiz muito tempo. Muito tempo. Porque assim,
Desculpa te cortar. Pra quem não entende, pra quando você vira a chavinha e vira empreendedor de qualquer coisa, você quer fazer o cálculo de quanto a pessoa ganha. Aí você fala, nossa, vende um colchão. Beleza, vende um colchão, 2, 3 mil. Beleza, maravilhoso. Só que essa pessoa nunca mais vai comprar um colchão nessa loja. Ela vai mudar, enfim, daqui 10 anos ela volta. Então, o que acontece? Quando eu passei pelo... Porque assim, eu fui ambulante. Tá. Ambulante. Eu vendi yakisoba na rua. As Da pessoas hora. ficam meio chocadas. Não. Mas eu tinha uma renda boa. Não, vende bem. Fazia dinheiro. Eu já comi. Meu yakisoba é perfeito, gente. Tinha uma coreana que vendia na frente do metrô quando eu voltava da faculdade, era 3 vezes a semana. Yakisoba da coreana. Meu amor, só Hoje que eu não sou coreana, eu sou mineira, né? Eu não consigo comer mais yakisoba depois do dela, porque faz tanto tempo. A referência é tão forte também, né? Na verdade, eu fiquei um período desempregada e eu não sabia o que eu ia fazer. E aí me deram essa ideia. Yakisoba. Me ensinaram a fazer. Porque na Estação Capão Redondo tem um que vende lá e é muito forte. Todo mundo conhece. E é bom. E a pessoa de lá me ensinou. Pô, que legal. E eu aprendi com força. E eu tive 4 carrinhos. 4 carrinhos? 4. Ah, você já empreendeu no carrinho já. Na rua, correndo do rapa, tá, amor? Mas como que você fazia? Você Coloquei ensinou mais 3? Coloquei pessoas para me ajudar e eu fornecia tudo pronto, porque o macarrão já vinha cozido, os legumes todos picados, a carne, então era tudo ficava com a frigideira fracionado. fazendo Eles e só montando. faziam. Era o espoleto do metrô. Gente. E eu já cheguei a vender 117 por dia. Num carrinho. 117 yakisobas no dia. Por dia. Meu menor valor era R$12. Pô, você vendia bem. Com força. Com força. É melhor que fazer assim. Eu tinha um Ford Casinho. O bichinho andava pra cima e pra baixo. Eu acho que você tinha que dar curso de como fazer yakisoba. Eu acho que eu vou tá mais fazer, vou lucrativo. colocar lá na plataforma. É bom esse aí. Gente, e aí eu comecei a empreender aí. Comecei a entender, lógico, no começo foi difícil. Apanhei. E aí eu tive a fase que a pessoa que era meu braço direito, que era minha prima, mas ela era minha filhada, ela veio a falecer. Puta, velho. E aí eu não consegui. Porque ela era maior que eu, sou pequena. Ela era maior que eu, então ela empurrava carrinho, ela me ajudava. E eu não achei mais ninguém. A mão de obra é muito difícil, né? Não sei se vocês enfrentam isso. Mas eu enfrentei isso... Pra correr junto é muito difícil. Ir na rua. Quem quer trabalhar na rua? Henrique, me fala. Ninguém quer. As pessoas olhavam pra mim assim, olhavam e falavam assim, mas... O que você tá fazendo na rua? E assim, eu sou o tipo de pessoa que eu converso com todo mundo. Eu converso desde o mendigo, o usuário de droga, eu converso com todo mundo. Então, todo mundo me via de uma forma muito legal. Bons olhos, né? Entendeu? E aí eu empreendi, e aí ela veio a falecer. E eu me vi sozinha. E aí eu não consegui. E aí eu coloquei meu currículo, que eu acostumada a vender. Tinha um currículo forte. E aí, a primeira semana que eu coloquei, já me chamaram para entrevista. E aí era para essa rede. E aí eu não esperava que eu fosse aprovado, porque eu estava muito tempo fora do mercado. E eu fui chamada, sim, passei. Eu lembro que eu tive que vender ar-condicionado para Esquimó, na Dinâmica, caixa de fósforo usado. E eu consegui vender para o meu gerente regional, o mesmo que me mandou embora. Cusão. E aí... Eu lembro que eu fui aprovada, me ligaram, me mandaram um e-mail e na sequência me ligaram, assim que eu saí da Dinâmica. E aí me aprovaram. Aí eu lembro que eu desci do ônibus pouco antes de chegar em casa. Tem uma loja deles. Eu desci e falei, gente, eu nunca vi uma pessoa dentro da loja. Eu também não. Eu falei, acho que eu tô fodida. Eu falei, eu vou vender o que? Eu falei, Jesus amado, eu vou vender o quê? O que eu vou vender? E aí eu passei por 30 dias de treinamento. Eu vou falar pra vocês, eu nunca vi um treinamento de vendas igual deles. Bom com força. Gente, é impressionante o que eles formam de vendedor águia. É águia. Vendedor meia boca, preguiçoso, não vai, não fica. E aí eu fiz, e eram 32 modelos de colchões. E aí perfil de peso de mola, estofamento, tecido, tamanho, altura... Aí tinha as cabeceiras, e aí... Gente, era muita coisa. E eu lembro o nome de quase todos. Porque eu vivi aquilo com muita força. Eu entrava às 10 da manhã e fechava a loja. Eu vivi aquilo. Por quê? Meu primeiro mês eu tirei um salário de R$6.000. Eu fui parar no ranking de 47 lojas
em terceiro lugar de todos os vendedores. No primeiro mês. Primeiro mês. E aí foi onde a minha vida começou a virar meio um inferno, porque era só homem, a maioria era homem, eram poucas vendedoras e os caras tinham ódio. Porque os caras estavam há muitos anos, vendedor de 8 anos, 7 anos, 5 anos, eu tinha acabado de chegar. E ganhou uma premiação, ganhei uma moto, gente. Deu uma moto? 3 meses. Ah, Final do ano. Premiação no valor de uma moto. que legal. Então, eu fui com força, eu fui e dá pra ganhar dinheiro, tá? E sobrevive, porque Mas os caras... vende bem mesmo a loja de Vende, colchão? gente. Quanto? É. Nossa, eu não vou saber te precisar Uma número. meta, vai, sua meta. Você Mas bateu assim, a meta. gente, é loja que vende 700 mil. 700 mil em colchão? É, É colchão, hein, filha? 700 mil. Que da hora. Loja de quase 1 milhão de faturamento. Eu fui gerente da loja que tem ali na Ibirapuera, uma loja bem grande. Um bom local. Eu fui gerente daquela loja. Fiquei muito tempo ali. E vende com força. Você coloca um pi na hora que eu falar, Não. Não, os caras são bons. São bons. Os caras são bons. E eu tento pegar bastante coisa do que eu vivi e aprendi ali. Porque eu fui forjada. Eu aprendi na raça. Você vai vender, você vai aprender. E o meu gerente regional, ele não acreditou. Ele falou, não. não tá certo. Ele falou, mentira que essa menina... E eu fui. Mas eu tinha tanta vontade, porque eu queria fazer acontecer, porque eu estava acostumada com o padrão de vida dos carrinhos. Então, caí muito forte, assim. E você ganhava, pelas minhas contas, mais no carrinho do que vendendo no chão. Mais. Ganhava mais. Trabalhava muito mais. Com certeza. Eu acordava às 4 horas da manhã. E saía de lá Ia dormir 10 horas da noite. 1 hora da manhã. Praticamente. Trabalhando hardcore. Trabalhando. Era muito puxado, mas também a Só gente que também a cabeça faturava. fica mil, porque você tá fazendo uma coisa que te dá dinheiro, mas você tá fazendo, teoricamente... Você não tem vida. Isso é ilegal ainda. Você É ainda ilegal, tem que ficar era, preocupada gente. 100% do tempo Maga que você... fora da lei. Você Era ilegal. É legal. Corrido rápido, gente. É legal. Você é normal? É normal. Muita gente faz isso, mas às vezes você não tá preparado pra fazer o errado, né? Ah, eu me preparei rapidinho, precisava. Eu precisava me preparar. Lógico. Não tinha o que fazer. Como que você vende seu peixe hoje, como vendedora? O que você faz? Você fala assim, que eu sou... Converso. Eu ensino a minha cliente. E eu converso. E eu tenho uma característica minha que eu converso com a pessoa como se a gente já se conhecesse. Então a pessoa fica muito à vontade comigo. Muito. E eu não sei explicar como eu faço. Mas as minhas clientes se tornam amigas. Em pouquíssimo tempo. E fiéis. Isso é bom. E fiéis. Porque... E a principal frase é: os seus filhos duram. Que faz com a outra dura 15 dias. Porque às vezes a profissional faz durar 15 dias. Ela sabe. Sim. Porque ela sabe mas que ela eu acho quer que é um uma tiro no recorrência maior. pé Eu também também. É. Hoje você prefere a vida de leste? Não deixa de ser uma vida de vendedora, mas... Ou uma vida de vendedora ali. Não. No seu de comissão. Leste. Eu me encontrei nos cílios. Se eu estiver ansiosa e vou fazer uns cílios, eu... Qual foi o colchão mais caro que você já vendeu? Gente, na verdade, não o colchão. Porque O kit essa ali. loja, ela é bem complicada. Porque tem um histórico de vendedores muito mentirosos. É bem complicado. Tipo, o colchão vale 2, eles jogam para 5. E se o cliente morder em 5, vai ficar em 5. Ah. Entendeu? É política da loja, não só do vendedor. É, na verdade, se eu não me engano, hoje eles estão meio que mudando isso, mas na minha época era muito pesado. Às vezes, vamos supor, Marcelo ia lá na loja e comprava lá um colchão por 5 mil, mas o colchão vale 2. E aí a foto do Marcelo, da mulher, do carro, de tudo vai parar no grupo. Porque se ele aparecer em alguma loja pesquisando aquele colchão, todo mundo tem que saber o que falar. Era tenso. Era tenso, porque é a linha que eles trabalhavam. Aí eles foram mudando porque começou a dar um probleminha assim, básico. Esqueciam do Marcelo, ele aparecia. Dava um problema básico. E aí era pesado. Mas assim, a maior venda que eu fiz foi de 45 mil. Mas é um único módulo? Não, Ah, tá. eram O colchão vários. entendi. É um cliente que entrou na loja, eu lembro até hoje, de bermuda, e eu não era vendedora, eu era gerente. Eu tive que sortear essa venda. Você teve que dar pra alguém lá. Tive que sortear. Que E triste. assim, ele entrou de chinelo, ele entrou de bermuda, tranquilo. E aí eu tava com 2 vendedoras almoçando, o outro tava distraído. E vender assim, você vê o cliente entrar, você não dá, você não pode
simplesmente deixar a pessoa boiando na loja. Pelo menos o primeiro E atendimento. aí eu tem que fui ser abrir feito. a porta, porque a gente abria a porta pro cliente. E aí ele só fez assim, ó, só tô olhando. Tipo, ele nem entrou. Falei, fica à vontade, vou te ajudar e tal, você conversando. E, tipo, o meu quebra-gelo é muito eficiente. Eu não sei se é porque eu consigo olhar no... Eu olho no olho do cliente. Então, ele já... E aí, ele começou a rodar os colchões e tal. E aí, eu me afastei, fiquei lá, não quero te vender, não quero nada e tal. Voltei. E aí, começava a conversar, e aí ele começou a perguntar, e aí ele já me deu abertura. Resumindo, ele ficou 3h30 comigo. No final da negociação, ele falou assim, eu vim para gastar 10 mil. Tô gastando 45 pau. Tô gastando 45. Ele comprou para o apartamento de São Paulo, todos os colchões, comprou para casa em Campos do Jordão e para casa, acho que no Guarujá, se eu não me engano. Tudo. Comprou tudo. E aí, foi assim... Esse negócio de venda é muito louco, né? Porque quando É você é viciante. vendedor, é legal, porque você fala o primeiro oi. Oi, tudo bom? Fica à vontade. A pessoa, não, só tô olhando. Aí você fala, cuzão, mentalmente, lógico. Mas fica à vontade. Aí você dá 10 segundos de paz. Aí fala, se você quiser experimentar alguma coisa, se quiser sentar nesse colchão, fica à vontade. Aí você vai montando o sua Sim, rotina. é que você vai tentando se aproximar para a Sim. pessoa não se sentir incomodada. Mas também Mas você o vendedor abrir. tem que ser muito sagaz, ele tem que ser muito esperto, porque o cliente não quer se atender, não quer comprar, ele não quer comprar. São poucas as pessoas que entram numa loja e falam, eu vim comprar. E quando. Homem normalmente é assim, quando ele já sabe o que ele quer, ele vai falar assim, Maga, eu quero um desse aqui. Aí você fala, não, mas você já viu esse aqui? É Quero esse esse aqui. aqui. Eu já pesquisei, eu já sei de cabo a rabo. A tática de venda que a gente usava, que eles usam lá até hoje, é assim. Você comprou o colchão A. O colchão A, ele custa R$2.000 e eu consegui te convencer a pagar nele 3. Tipo, eu te ofereci ele por 4, a gente caiu para 3, beleza? Só que eu tenho uma margem de R$1.000. Ele não custa 3, ele custa 2. Aí, a gente tá aqui e tal, o seu cartão vai subir em 3. Porque a gente falava que o cartão cantava. O cartão cantava em 3. Eu chegava e falava assim, olha, o sistema deu para mim aqui, o meu melhor colchão da loja por mais R$500. Que custava 2.800. Não, que o colchão custava, tipo, 4 mil. Eu já tinha 3 na minha mão, entendeu? E você pegou 3,5. Aí você vai jogando pra subir, que a gente falava que a gente escalava a venda. Então, todo vendedor aprende a escalar a venda. Todo vendedor. Por isso que você vai pra loja, o cara te oferece o sapato, a meia, o cinto. E que nesse mercado é difícil você pensar em venda casada, porque o cara quer um colchão, ele não quer a cabeceira, ele quer o colchão. Mas ele compra a cabeceira. Ele compra a cabeceira. Ele compra. Se Maravilhoso. o vendedor souber, ele compra. Hoje voltando pro assunto Lash Designer, o que você dá de estratégia para essas meninas que estão começando para falar para vender o seu serviço? Então, porque assim, o serviço ele tem que ser vendido da forma correta. A gente vê muita menina que, tipo, a questão, eu ouço muito de cliente, gente, mas pode lavar? Porque as meninas não garantem a técnica e ainda assim falam, não pode lavar. Então, a primeira, ela tem que estar com a técnica dela afiada. Como que ela vai afiar essa técnica? Fazendo modelo. Ah, mas aí eu vou gastar dinheiro fazendo modelo. Nunca é gasto, é sempre investimento. Uma pessoa disponibilizar o tempo dela ali de 2 horas, 3 horas para você fazer um trabalho, para você se aprimorar, é um investimento. Isso é muito bacana. Então, você saber fazer a modelo, uma modelo que fique umas fotos bem bonitas, um trabalho bem bonito, você vai começar a aprimorar a sua técnica. Quando você aprimorar essa técnica, você se sente confiante para vender. Você vai se sentir confiante, falar, olha, eu trabalho corretamente, a minha acoplagem é muito boa. E ela vai entender essa modelo, o tempo de retenção que ela tem. Então, ela vai começar a trabalhar detalhes de uma extensão de cílios que vão fazer diferença. Por exemplo, a retenção, o mapping, a harmonização, a correção. Entendeu? Às vezes você consegue corrigir um olho sem nem ter a intenção de corrigir. A cliente se transforma a partir do momento que ela está de extensão de cílios. E tudo isso é gatilho de venda. Sim. E o gatilho de venda principal é você conversar com a sua cliente. Como que funciona, que o fio nasce, que o fio cresce, que o fio morre. Você falar para a cliente que aquele fio, se ele se desprender com a extensão com o fio é natural e é saudável. Porque as pessoas falam assim, porque eu fiz um lugar e caiu o fio com a raizinha e tudo e arrancou meu fio. Eu falei, graças a Deus, porque tá saudável. Entendeu? O problema é quando não arranca ou só cai a extensão
Ou quando arranca uma extensão com 3, 4 fios grudados. Então, é a forma como ela vende a técnica dela, como ela planeja toda a produção daquele olho e ela tem que ter segurança. Se a Lash não tiver segurança, ela não vende. Eu concordo. E tudo que ela aprende e se torna profissional no negócio vira uma oferta, né? Exato. Porque quando você é bom, você se sente confiante, eu acho, de falar assim, ó, a minha Exatamente. retenção vai durar 30 dias. Se não durar, Você não volta tem aqui. medo. Você não tem medo. Então, o que me fez vender hoje o meu trabalho, e há um valor que não é comum, porque assim, hoje, por exemplo, o meu volume brasileiro eu cobro 220 num brasileiro, mas a minha manutenção dele é 180. Não muda muita coisa de uma nova aplicação. Entende? Sim. Então, assim, se a minha cliente voltar com 25 dias, 25 dias, eu tô tranquila. É uma vez por mês, que é o que eu vendo pra ela. Você só vai pagar isso uma vez por mês. Se você coloca de 15 em 15 dias, ela vai falar, você quer que eu volte 2 vezes? Não é 180, é 360, né? Não, aí as meninas... Tem menina que vai colocar lá 15 dias, uma manutenção de 90. 2 manutenções, a mesma coisa. Uhum. Só que a cliente vai entender como 2 vezes. Ela paga por 2. Mas para profissional acaba sendo caro do mesmo jeito. Pra Ela profissional, ocupa você meu tem espaço, ela 2 ocupa minha vezes. agenda. 2 vezes. Entende? Eu prefiro que ela venha uma vez e me pague os 180 na manutenção e eu tenha agenda para atender outra pessoa. E ela também tem a comodidade de não precisar perder mais 1 hora, 2 sentada aqui. Exatamente. E é aquela questão, as meninas falam assim, mas eu gasto 2 horas para fazer a extensão. Por quê? Porque elas não perdem 2 horas para fazer a aplicação. Elas fazem 60%. Quando a cliente volta, ela tem 30%. Entende? Sim. Então, eu faço 100% porque quando a minha cliente voltar, ela tem 60%. Então, o meu tempo é maior, é melhor. É melhor gasto a longo prazo. E eu disponho de menos produto. Entende? Sim. Tem cliente que deita na minha maca para manutenção que 1 hora ela já está de pé. Só que aí e tem o beabá, né? A cartilha. A higienização perfeita. Se não tiver higienização perfeita, esquece, você não tem retenção. Sim. Não tem retenção. Tem que tirar aquele As óleo. pessoas querem fazer a higienização express. Elas querem fazer a higienização, as pessoas querem atender clientes de forma muito rápida. E eu não acho isso saudável. Por quê? Porque por isso que eu cobro o valor que eu cobro. Porque eu disponho de 3 horas. A cliente tem 3 horas comigo. Se eu liberar ela em 2, tá tranquilo. Mas ela tem ali a minha atenção e a minha dedicação. Você cobra um pouco mais caro, mas você tem ali pensado todo o tempo. Só que eu faço higienização, eu não faço uma higienização rápida. Eu faço massagem, eu faço esfoliação com a escovinha, eu faço todo o trabalho, eu pego o microbrush, eu limpo entre a raiz deles, tudo isso ativa a circulação, melhora o crescimento dos cílios dela. Então, eu tenho uma cliente atualmente que ela é paciente oncológica e ela já foi liberada. E aí a gente está fazendo extensão nela. Só que assim... Ela perdeu até os cílios? Perdeu bastante. E eles estão muito fracos. E ela fez a primeira aplicação comigo e voltou para... Ela voltou com 50% do que eu tinha feito. Pô, que legal. E eu achei que não ia voltar. Eu estava esperando ela sem cílios. Nada. Eu já estava esperando. E como eles estão bem fraquinhos, eu tive que fazer tamanho bem menor e bem próximo da raiz para que eles não ficassem estáveis, para que eu não agredisse esse fio. E ela voltou com mais fios naturais. E você tem uma aplicação um pouco maior ali. Sim, e aí ele ficou mais cheio da segunda vez. Eu usei um elipse de tamanho mais menorzinho, de uma espessura menor, para que ela se sentisse confortável, porque a gente não sobrecarregasse. E todo o trabalho de massagem, de esfoliação, eu tenho certeza que auxiliou para que aquele fio conseguisse sair. Porque eles são fracos, né? Por causa de quimioterapia e tudo mais. Hoje você investe menos o tempo somente no produto, mas sim na higienização. A higienização para mim é Quanto primordial. tempo demora uma higienização sua? Eu já cheguei a fazer higienização dependendo, porque depende do olho da cliente, tipo de pele, né? Eu já cheguei a ficar 20 minutos higienizando. Pô, que legal. E eu trabalho com higienização com água quente, não é água fervendo, tá, gente? Sim. Quente. Porque o que tira a gordura? Água quente. Eu trabalho com água quente. Água quente e sabonete. Sabonete. E é uma guerra. Essa massagem aí, como que é essa massagem? Eu faço a massagem com microbrush. Eu venho aqui, ó, no meio da raizinha e vou esfregando, vou limpando. E isso ativa a circulação. Elas falam que começa meio que a formigar. Porque ninguém massageia. Não. Normalmente o máximo que você faz é coçar. Uhum. Não.
Tem uma lash, sim, que massageia, que é a Ana Proença. Que a Ana, ela é uma estudiosa, ela gosta disso. E é com ela que eu aprendi. Ela conversando comigo, eu falei, Gostei legal. disso. e ela é muito boa nisso. E aí eu passei a fazer essa esfoliação, a água quente, ela faz com pressa. Mas isso funciona na manutenção também ou não? Essa Na massagem? manutenção, principalmente, porque é onde a sua cliente não consegue higienizar o vão. Aí você vem por cima, não encosta no fio da extensão, mas você encosta É lá na na base. pele, é lá na pele, lá na emenda. Então eu faço essa higienização. Então, assim, nenhum ácaro vai sobreviver a isso. Pô, legal. E aí a gente consegue tirar qualquer excesso de gordura e esse fio ele consegue nascer. A gente consegue ter um fio aí nascendo Pô, que saudável. Que legal. Isso Então, devia ser pra todo mundo, né? no meu Sim, curso eu interessante. ensino. Que legal. Não, isso é legal. Dá pra fazer até os testes, porque é diferente, não é... E é a questão de investir na higienização. Entende? É a higienização, gente, que vai fazer os cílios durar mais e mais. e ficarem saudáveis. Clientes sem cílios não tem lash. Exatamente. Não existe lash. Lash não trabalha se a cliente não tiver cílios. se E a não gente tiver tem que crescendo preservar a saúde dos cílios dos nossos clientes. Isso é fato. Se a gente não fizer isso com muita dedicação, se a Lash olhar para o mercado, para a carteira de cliente dela, somente como produção, linha de produção, ela não vai para frente. Eu trabalho a linha de relacionamento. Mas eu acredito também que quanto mais a profissional aprende a fazer, a cliente também aprende a escolher. Exato. Ela vai procurar o local que Exato. mais se adeque a ela, né? Exato. Então acho que isso vai Exato. aumentando mais a concorrência e teoricamente a qualidade. Exatamente. Eu tenho um cliente que fazia comigo há 4 anos atrás. Ela voltou comigo semana passada, a Aline. Mas hoje já tem outras histórias também. Que elas não faziam mais comigo, porque eu me mudei, né? Saí de um ponto B, fui pro ponto A. E mais distante, valor diferente. E aí elas não conseguem. Eu entendo isso. E assim, eu não fico em cima da cliente. Ai, vem, ai, vem, ai, vem. Não, eu mantenho o meu valor. Eu não faço diferença de cliente. Ai, cliente tal paga menos. Não. Todos os meus clientes pagam igual. Porém, ela foi fazer em outro lugar num determinado período. Ficou desesperada, porque não foi o que ela queria. Do jeito que ela queria. Machucou, formato, volume. E aí voltou pra mim. Pô, que legal. Então, eu tenho esse histórico. Elas voltam pra mim. Eu tenho uma cliente também, uma outra cliente que fazia comigo volume russo. E eu tenho foto dela de 3 anos atrás. Com os cílios cheio, natural. E aí ela veio pra mim com buracos. E eu mostrei pra ela. E ela ficou desesperada. Só que é aquela cliente que não consegue manter o meu trabalho. E tá tudo bem. Tá caro pra ela ali. Pra ela tá, entendeu? Mas tá tudo bem. Só que eu ensino ela a escolher uma que tem um valor menor, mas que trabalhe de uma forma correta. Ou que ela também saiba administrar o que a outra não faz certo. Né? Exato. Então, assim, eu tenho esse giro de cliente, eu tenho clientes novas que chegam, mas eu tenho as minhas clientes comigo. E isso tem a ver com o meu preparo. Da forma que eu preparo aqui até entregar os cílios para ela. Eu sei que tudo que você falou já são dicas extraordinárias para quem está começando. Sim. Mas você tem alguma coisa que você fala assim, hoje se eu estivesse começando, eu queria saber disso, além de qualquer outra coisa, para dar para essas meninas que assistem? Eu teria, se eu começasse hoje, eu não iria onde a manada está indo. Porque eu fiz isso. Eu iria, eu deveria ter seguido o meu coração. Eu deveria ter, na época, a Nai já dava curso. E eu não fiz o curso com ela. E paguei a mesma coisa. Engraçado No isso. outro, que não era nada bom. Não. Então, eu teria... procurem profissionais que saibam o que estão fazendo. E principalmente pessoas que vivem disso. Que é o mais importante. Que é o mais importante. Então, assim, escolher a profissional, se identificar com a profissional e investir no conhecimento, porque tem muita gente que só quer saber do dinheiro. Né? Infelizmente, o curso virou um comércio muito lucrativo, né, para muitas pessoas. E, assim, eu investiria numa profissional que, de fato, faz isso para viver. Porque ela vai fazer por amor. Sim. Porque ela vai fazer isso por amor. Eu acho que nossa conversa foi muito legal. Eu quero te dar um presente. Ai, meu Deus. Espero que você goste.
Eu nem sei qual que é. Ah, legal. Eu espero que você goste. É da nossa loja parceira aqui de baixo, a Minha Haas. Ai, que legal. Por isso que ele perguntou logo no começo qual era o tamanho do seu pé. É bem confortável, é bom pra no momento de que legal atendimento e isso. tudo mais. A gente normalmente dava os rosinhas da cor do bigode, mas como a gente já deu um monte de rosa, acabou o rosa. Não, eu A gente adorei não tem a mais cor. rosa. Nossa. Eu espero que Obrigada, você goste. gente. Obrigada, Maga, foi adorei. um prazer imenso ter você aqui. Foi um... Foi feliz ter te conhecido lá Obrigada. no evento. Eu espero que você tenha gostado também desse Amei. Parabéns pela equipe, pela estrutura. papo. Se você muito... precisar da gente, estamos totalmente à disposição aí. Vamos fazer negócio junto. Vamos. E eu fiquei muito feliz pelo convite. Eu achei que eu ficaria muito nervosa, mas você tem o dom. Você tem o dom, você tem o dom. E assim, eu queria... É vendedor que chama. E eu queria passar pro público, né, do Papo no Bigode, que fosse para agregar, de fato. É lógico. Então, eu espero ter agregado na vida de todo mundo, até para vocês, talvez eu já a gente... gostei da parte de higienização, a Larissa também já captou essa ideia, porque eu nunca tinha ouvido isso. Interessante. Mas tinha pode ouvido. me perguntar depois, eu ajudo deixar. vocês. Quem precisar também, pode me chamar, que eu ajudo, que eu explico, eu não tem problema nenhum. E é isso, eu agradeço muito, de coração, Tamo junto. a oportunidade. Tamo junto. É isso aí. Galera, muitíssimo obrigado. Para quem quiser saber um pouco mais do trabalho da Maga, aqui embaixo tem todas as redes sociais. A gente vai fazer alguns cortes, possivelmente, pro nosso Insta. E precisando de alguma coisa, estamos totalmente à disposição, tá bom? Um grande beijo e é isso aí. Tchau. Tchau.